fenômeno curioso está acontecendo com a imigração na América do Sul, tá? Aqui na América Latina, né? Na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal critica muito a imigração, porque diz que a imigração está destruindo a cultura local e coisa e tal. E, de certa forma, a mesma coisa está acontecendo aqui na América do Sul, só que de uma forma diferente. Um grande grupo de religiosos da Europa e dos Estados Unidos tem vindo para o Paraguai e para a Bolívia exatamente pelos mesmos motivos que muitos brasileiros estão imigrando para o Paraguai. Menos impostos, mais liberdade, um governo com menos restrições a liberdades individuais e coisa e tal. Particularmente tem essa reportagem aqui da National Geographic, que já é meio antiga, até de 2018, mas o fenômeno que ela descreve está acontecendo com muita força. Os novos bolivianos são, na verdade, os menonitas alemães que imigraram para a Bolívia e que estão crescendo num ritmo muito maior do que a população da Bolívia. Estima-se que podem haver mais alemães na Bolívia, ou descendentes de alemães na Bolívia, menonitas, em 2080, mais do que bolivianos, digamos, descendentes de bolivianos mesmo, tá? Ou seja, é curioso, né? Porque uma das críticas que se faz lá na Europa é que justamente a população europeia tem poucos filhos e os imigrantes muçulmanos têm muitos filhos, então é muito comum que aconteça a chamada, né? O pessoal costuma dizer que é a substituição populacional na Europa. E a mesma coisa aqui, por quê? Porque essas famílias menonitas têm muitos filhos, né? A questão da religião é muito importante nessa questão da fertilidade, né? Então vamos entender esse caso aqui, porque isso leva a um monte de ideias conflitantes, né? Peraí, então quer dizer que os muçulmanos irem para a Europa e substituir os europeus é ruim, mas os europeus virem para a Bolívia e substituir os bolivianos é bom ou é ruim também? Qual que é a situação aqui? E mais do que isso, né, o que importa mais, a filosofia ou a genética? Né? Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso. Essas notícias não foram sugeridas por ninguém. Eu encontrei isso aqui no Twitter, achei interessante e resolvi conversar com vocês, porque vocês sabem que eu tenho uma posição diferente da maior parte do pessoal aqui no Brasil, que é contra a imigração. Eu acho que imigração é belo e moral, é uma coisa linda de acontecer. Que bom que tem imigração no mundo. Enfim, mas eu resolvi trazer para conversar isso com vocês, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha que coisa curiosa, né? É um fenômeno, aqui, ó, o pessoal está colocando aqui, ó, que a evolução populacional aqui lá da Bolívia tá gerando um aumento que eles devem chegar no ano de 2080 a 51% da população boliviana deve ser menonitas descendentes de alemãos que estão se mudando para a Bolívia, né? Justamente porque todas essas leis da União Europeia restringem a questão religiosa e coisa e tal, o pessoal vai lá para a Bolívia e acaba adotando a cultura local. Repare, estão usando aqui ó, ponchos e coisas da cultura boliviana, né? Eles não estão querendo lutar contra essa cultura deles, né? Aqui, ó, e outra coisa, se você pegar a pirâmide populacional dos menonitas, é impressionante, cara. Cresce muito lá na Bolívia, né? Ao contrário da pirâmide populacional normal da Bolívia, que já está também diminuindo, tá? É curioso isso, né? Porque é basicamente a mesma crítica que se faz aos muçulmanos que vão para a Europa, né? Ou seja, são religiosos que chegam lá, e de fato o pessoal que é religioso costuma ter mais filhos do que as pessoas que não são religiosas, e isso gera um impacto, não tenha dúvida, né? E aqui, ó, na tendência atual, a população menonita, que hoje em dia é cerca de 150 mil reais, pode chegar a 50% da população da Bolívia em 2080, como eles estão falando aqui, né? É lógico, isso já gera algumas críticas, tá? Aqui, ó, o National Observer do Canadá está criticando aqui que os menonitas estão destruindo as florestas na Bolívia, não sei o que lá. Na verdade, eles estão fazendo a mesma coisa que fizeram na Alemanha, né? A verdade é essa, né? A Europa toda já destruiu as florestas todas da Europa um tempão atrás. Aí agora que vem para a América do Sul, não pode destruir floresta, coisa e tal. Eu acho uma hipocrisia do caramba, tá? Não acho que tem que destruir toda a floresta, mas eu acho que a gente tem floresta demais aqui. Dava para destruir uma parte das florestas sim, tá?
E aqui, ó, Colômbia trazem 2 menonitas mexicanos. O México também tem uma população menonita significativa, e alguns mexicanos menonitas imigram para a Bolívia, e parece que estão sendo perseguidos por desflorestamento, por terem desmatamento, né, terem derrubado floresta lá também, né? Mas olha que coisa curiosa, né? Ou seja, você tem um fenômeno de religiosos europeus vindo para a América Latina. E muita gente aqui no Brasil está fazendo isso também, tá? A gente vê muita gente da direita, principalmente o pessoal cristão, né, brasileiro, que é mais da direita, coisa e tal, muita gente está indo para o Paraguai também, né? E eu aponto para vocês essa inconsistência do pessoal. O pessoal da direita aqui no Brasil gosta de falar que é contra a imigração. Peraí, que negócio é esse de ser contra a imigração, mas quando eu quero imigrar, então pode? Não, não tem que ser, não tem lógica isso. É o que eu falo para vocês. Imigração é uma coisa positiva, sim. Tipicamente você leva gente que quer trabalhar, que quer contribuir. Eu diria para você que o imigrante é mais importante para um país do que o nascido naquele país. Porque o nascido naquele país, bem ou mal, está ali porque, né, por acaso nasceu naquele país. Ele não escolheu estar naquele país. O imigrante, por outro lado, tanto o brasileiro que vai para o Paraguai, quanto o brasileiro que vai para a Europa, quanto o árabe que vai para a Europa, eles vão porque eles querem uma vida melhor, eles escolheram o país. Então isso indica que eles têm um comprometimento com o país maior até do que o comprometimento da pessoa que nasceu naquele país. A pessoa que nasceu naquele país, ela meramente nasceu naquele país, né? Agora, uma coisa importante que eu falo para vocês essa imigração dos menonitas alemães para a Bolívia, vai acontecer o quê? Eles vão se adaptar à cultura boliviana e vão passar a ser bolivianos em algumas décadas, ou eles vão continuar mantendo a cultura deles aqui e vão ser né, meio que dominar ou destruir a cultura boliviana, né? Eu faço essa pergunta porque essa pergunta leva a outra pergunta incômoda na Europa. Muitos europeus criticam o imigrante, dizendo que os imigrantes muçulmanos estão indo para a Europa e destruindo os valores europeus e não sei o que lá, os valores ocidentais. Eu já falei para vocês que eu acho que não, tá? A imigração religiosa para a Europa é uma coisa positiva, na minha visão, sempre falei isso. Ah, mas tem muitos criminosos. É verdade, a pessoa quando imigra, ela chega num país novo, com regras novas. Tipicamente, os países muçulmanos são muito mais violentos do que os europeus. Então você tem, num primeiro momento, um choque muito grande. Sem dúvida alguma, há um aumento da violência na Europa. Não estou questionando isso, não. Isso é uma coisa ruim. Agora, o ponto que eu coloco é esse grupo de imigrantes que cometem crimes é uma pequena fração do total dos imigrantes que vão para a Europa. O total dos imigrantes que vão para a Europa, a imensa maioria deles são pessoas pacíficas, que querem trabalhar, que querem produzir, que não querem arrumar confusão com ninguém, que não querem cometer crimes, que até tem a religião deles lá, mas não são fanáticos religiosos para querer destruir a Europa e coisa e tal. E ao contrário, vão contribuir para uma Europa mais próspera no futuro. Então essa sempre foi minha visão de imigração. O imigrante é uma coisa positiva, apesar de ter o lado negativo. Não estou dizendo que não existam criminosos entre os imigrantes, e até existem criminosos entre os imigrantes numa porcentagem maior do que na população normal do país. Verdade, 100% verdade isso daí. O que isso indica? A polícia tem que correr atrás desse pessoal. O que eu acho um absurdo realmente é o pessoal da polícia ficar passando pano para criminosos imigrantes. Não, se é criminoso, meu amigo, não interessa se é imigrante, se é local, tem que ir para a cadeia do mesmo jeito, tem que pagar pelo crime do mesmo jeito, né? Então, da mesma forma, eu acho que os menonitas aqui na Bolívia vão ter um efeito positivo para a Bolívia. E muitos, aqui, ó, eles estão adotando aqui costumes bolivianos, botando ponchos bolivianos. A cultura tende a ser assimilada por quem muda. Porque para pensar, se você muda para um país, é porque você gosta daquele país, você acha que aquele país está certo, tem uma cultura que se adequa mais a você. Então, a tendência é você assimilar essa cultura. Ah, mas tem muçulmano que vai para a Europa e continua. Sempre tem as exceções. É o que eu falo, uma pequena parcela dos imigrantes estão errados e devem ser punidos. E se estão usando violência, se não aceitam os costumes da área, né, isso é errado, eu concordo. Se você está mudando para a Europa, é porque você acha a Europa um lugar legal. Se você acha a Europa um lugar legal, a tendência é você assimilar essa nova região, esse novo modo de vida. Isso é ainda mais crítico, é ainda mais forte quando você vê a passagem de gerações, né? Eu já falei para vocês que existe uma visão minha sobre o clássico de Gilgamesh, que eu falei lá no canal Ancapsu Clássica, né? Os sumérios achavam que a nossa carga genética era 2/3 da mãe e 1/3 do pai. Hoje em dia, o pessoal fala que não, que é 50% de cada lado, né? Porque o pessoal olha só a genética, né?
Mas eu não sei não, tá? Eu continuo achando que nós somos muito mais a nossa mãe do que o nosso pai. Eu sou pai, eu quero passar o máximo para os meus filhos, evidentemente, do meu modo de pensar, mas eu reconheço que a mãe é muito mais importante para a criança do que o pai. Não só porque, do ponto de vista genético, todos os organelas celulares são da mãe, não são do pai. O pai contribui com 0% do DNA mitocondrial, por exemplo, para o filho, mas não é só isso. Na cultura nossa, é tipicamente a mãe que cuida da criança, é a mãe que ensina a criança. E aí daí os valores culturais são transmitidos principalmente pela mãe do que pelo... Não estou dizendo que seja zero do pai, não. É lógico que o pai tem alguma contribuição também. Mas a contribuição mais cedo, né, no início da vida, é da mãe, não tenha dúvida. Né, e acaba sendo muito mais forte. Isso daí, nós somos... Eu não sei se a porcentagem está correta, 2/3 da mãe e 1/3 do pai, mas certamente a mãe é muito mais importante para a próxima geração do que o pai. E aí entra uma outra coisa com que tange a imigração. O pessoal reclama que vai muito homem muçulmano para a Europa. E é verdade, imigração é tipicamente uma coisa de homens, né? Aqui, evidentemente, eles estão mostrando uma família de menonitas que veio da Alemanha, e coisa e tal, vê a família inteira, vê a mãe, o pai, os filhos e coisa e tal. Mas mesmo nesses casos, você pode ter certeza, mesmo os brasileiros que estão indo para o Paraguai, a maior parte é homem. Por quê? Porque o homem ele é menos avesso aos riscos, né? A mulher é mais avessa ao risco. Não estou dizendo de todas as mulheres, evidentemente, existem mulheres que aceitam riscos muito bem, e tem homens medrosos também, homens que são muito avessos a risco e coisa e tal. Mas a verdade é que, na média, os homens estão dispostos a correr mais riscos do que as mulheres. E imigrar é um risco. Você está indo para uma região que você não tem a sua rede de apoio, você não tem a sua família, não tem o seu papai, sua mamãe, os seus tios, irmãos, primos, não fala a sua língua. Então é natural que vão muito mais homens do que mulheres na imigração, né? E na Europa o pessoal critica muito isso. Mas, de novo, os homens que vão, ok, esses homens, né, a segunda geração depende mais das mulheres. E embora muitos deles vão ter relações com mulheres da própria religião, da própria raça e coisa e tal, sempre vai ter alguma mistura, e a tendência é que a próxima geração seja ainda mais integrada dentro da cultura local da Europa, né? Até porque não é só a mãe, depois você entra também a questão da escola, né? Você tem as escolas que, bem ou mal, ensinam valores daquela região, ensinam valores europeus, ensinam valores americanos, ensinam valores paraguaios, ensinam valores bolivianos. Então, essa é a grande beleza da coisa. É isso que eu falo para vocês. A imigração tem seus problemas? Tem seus problemas, eu concordo. Os políticos deveriam prestar mais atenção nas reclamações da população com relação à imigração. Mas, via de regra, imigração é uma coisa boa em qualquer situação. Né? Dos muçulmanos para a Europa, dos alemães para o Paraguai, dos brasileiros para o Paraguai, de bolivianos para o Brasil, sempre é positivo a soma geral. Embora possa ter, lógico, um caso ou outro de violência que precisa ser tratado, precisa prestar atenção nesse tipo de coisa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.